texto que chama Orando Sempre, do livro Sândalo, Reflexões para a Cura da Alma, de Sergito Souza Cavalcante. A prece é tão necessária à alma como um alimento ao corpo, quem utiliza a prece constantemente fica mais calmo, mais seguro e menos sujeito às forças desequilibrantes, por ligar-se às fontes cósmicas do poder supremo, que é Deus. Não existe prece sem resposta. É o que informa André Luiz. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Peçamos sempre cada vez mais ao nosso Pai e nunca tenhamos vergonha ou acanhamento ao pedir, pois foi o próprio Cristo que disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Peçamos com absoluta certeza e seremos atendidos, pois Jesus não impôs nenhuma condição para atendimento por parte de Deus das solicitações feitas. É necessário não duvidarmos de que vamos receber o que foi pedido. Mantenhamo-nos na expectativa e na certeza de que o auxílio está chegando e que não nos faltará. Usemos em nossas preces a lei da fé, que consiste na certeza de que tudo podemos se estamos harmonizados com Cristo. Oremos com fé e constância, na certeza de que tudo virá em nosso benefício, até mesmo aquilo que não coincidir com o que solicitamos. Neste momento que a gente fecha os nossos olhos e guia o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em teu infinito amor, conceda-nos, Senhor, a tua paz, a tua bênção, e permita que nós tenhamos uma boa noite, que nós tenhamos um bom estudo, nós tenhamos uma boa condição de receber todo o ensinamento que será trazido a todos nós. Esteja conosco, Jesus, nos iluminando, nos mostrando o caminho, nos concedendo a oportunidade de aprender. Que assim seja. Bom, dando sequência ao tema central do mês, que é o Espiritismo, o nosso companheiro Gersino estará trazendo para a gente os espíritos na erraticidade. A casa é sua, viu? Fique à vontade. Boa noite a todos. Muita paz e muita luz. Quero pedir desculpa que a minha voz hoje não está boa, né? Acho que a gente de vez em quando é visitado pela gripe sem convidá-la, né? O nosso assunto é a respeito dos espíritos na erraticidade. E hoje, curiosamente, durante o dia eu estava conversando com um colega de trabalho e uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria começar para a gente focar, é sobre fé. E ele não é espírita, ele é adventista. E, curiosamente, eu tive uma discussão científica, né? Vamos falar assim. Eu estava falando do Elon Musk com aquele foguete, explicando como é que funciona a técnica lá e tudo. E ele falou que gosta muito, mas tem um detalhe. A Bíblia não concorda com a ciência. E ele bateu o pé com uma certeza de que o universo, que a Terra tem 8.000 anos, que eu fiquei impressionado com a fé. Né? Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver o que tem uma coisa com a outra, né? Nós vamos falar de espírito na erraticidade. Então, nós estamos falando de sobrevivência de espírito. Estamos falando de um pilar da doutrina espírita, que é a sobrevivência. E, curiosamente, a gente encontra um punhado de companheiros espíritas com medo de morrer, que é uma coisa terrível. Aí eu me pergunto, onde está a nossa fé, né?
Engraçado, o outro consegue bater o pé comigo de falar assim, eu até acredito na ciência em determinado ponto, mas o resto vale a Bíblia. A fé deles vai além, né? E nós somos espíritas, estudamos, conversamos, trocamos informações, temos provas materiais de sobrevivência do espírito. E quando morre um parente nosso, no bom sentido da palavra, a gente entra em desespero, né? Quando a morte ameaça nos visitar, a gente entra em desespero. E aí eu pergunto, onde está a nossa fé, meu Deus do céu? Né? A pessoa me pergunta, você tem medo de morrer? Não. Né? Mas você quer morrer? Não. Porque é difícil reencarnar. Né? É difícil reencarnar. E eu falo que reencarnar não é o complicado. É até atingir a maioridade, que a gente tome domínio pleno da nossa vida, é complicado. Você já parou para pensar o que é ficar até 25 anos aprendendo para começar a viver? Então dá muito trabalho. Então, quanto mais tempo a gente puder ficar aqui, melhor. Mas é importante a gente repensar o conceito da fé. O assunto, então, que nos traz o estudo é falando, então, do espírito na erraticidade. Eu trouxe alguns textos do próprio livro dos Espíritos, que é lá que nós vamos encontrar a nossa base, né? E no capítulo 3º do segundo livro, Kardec vai falar da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Então, ele está falando aqui da volta do espírito, terminado a vida material e retornando à pátria espiritual. E é curioso que a gente tem que entender isso, porque quando Paulo fala isso na sua epístola aos Coríntios, né, no capítulo 15, nos versos 35 e seguinte, ele deixa muito claro uma coisa assim, muito bem forte para a gente. Ele fala assim, e os mortos, em que corpos vêm? Então, quando ele fala isso, ele está referindo-se a uma coisa muito interessante, porque ele está se vendo como espírito e pensando na vida como reencarnação, como uma semeadura, e pensando na morte desta vida semeada, transformada e ressuscitando espiritualmente. Então ele pergunta, em que corpos vem? Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se na desonra, ressuscita na plenitude. E ele vai falar uma coisa interessante. Uma é a glória dos homens, que é o corpo físico. E uma é a glória celestial, que é o corpo celestial. Então ele vai afirmar no versículo 40 o seguinte, se há um corpo terreno, carnal, há um corpo espiritual e imortal. Então Paulo afirmava isso, que a ressurreição, ela não se dará na ressurreição da matéria, como muitas pessoas pensam, mas a ressurreição no corpo espiritual. Então é aqui que nós temos que ter a nossa pegada para entender a vida do espírito na erraticidade. Eu pesquisando, achei um texto interessante, um cara bateu o pé, que os radicais do espiritismo, que também tem, falam assim, mas Kardec não falou de colônia espiritual. Não existe isso. Isso é invenção dos homens. Mas Kardec não falou tudo. Então, havia de ver um complemento da doutrina, e hoje a gente não tem dúvida quanto às colônias espirituais. Lógico que há alguns exageros. Eu, quando começo a ler lá, colônia tal, eu faço uns descontos ali que tem umas coisas meio exageradas, né? Mas aí vai muito na influência do médium que está recebendo aquela informação, do seu próprio desejo também, por que não, né? Então ele pode até criar uma colônia baseada nos seus princípios, não estou nem discutindo isso. Mas o que Kardec afirmou para nós, que os espíritos, depois que desencarnam, se reúnem por afinidade, não é isso? Então se reúnem por afinidade. Não falou aonde, nem em que lugar, mas falou que se reunia em algum lugar por afinidade. E quando nós lembramos, por exemplo, do Livro dos Médiuns, quando ele fala do laboratório do mundo invisível, e São Luís respondendo umas perguntas sobre um espírito ainda encarnado, ligado a um corpo. E ele mostra para Kardec a propriedade da materialização de objetos, da construção de objetos, que o espírito, então, desligado do corpo, visitando aquela senhora, era capaz de manipular através da transformação do fluido cósmico universal e dar a ela a forma e a consistência que ele quiser. Baseado nisso, é que ele explica a construção das nossas roupas, essas coisas. E aí a pergunta,
Nós estamos habituados em vivermos em casa, com moradias, quarto, sala, cozinha, né? Será que na hora que desencarnar a gente vai ficar abandonado nas zonas espirituais sem fazer uma casinha? É uma pergunta simples, então eu mesmo vou fazer a minha, se não tiver eu vou fazer. Então, pela transformação do fluido. Então, esse é o ponto fundamental. Então, como é que existem as colônias espirituais? Existe porque alguém pensou nela, idealizou, plasmou desde o início e ela foi ganhando forma. Isso Lísias explica para o André Luiz no livro Nosso Lar, que Nosso Lar existe porque os construtores pensam nela desde o primeiro momento da desencarnação dos primeiros conquistadores do Brasil. Fizeram, então, a que a gente chama de colônia de Nosso Lar, pertencente mais à comunidade do Rio de Janeiro, né? A nossa é mais aqui no Novo Horizonte, com algumas portas que a gente sabe onde entra, né? Que cada um que sabe, conhece bem, sabe como é que é. Mas então Kardec pergunta na pergunta 149, o que sucede à alma no instante da morte? E aqui é interessante pensar que ele fala assim, o que acontece, o que sucede à alma no momento da morte? Então, quando ele fala de alma, ele sempre explicou isso para nós, que a alma é um espírito ligado a um corpo. Então, quando o espírito está ligado a um corpo, a gente considera uma alma vivente. Desencarnando esta alma, ou deixando de habitar um corpo físico, ela volta a ser o que era antes de ser a alma. Ela volta a ser um espírito. Então, nesse momento, eu estou alma vivente nesse corpo, né? É a minha habitação. Mas no momento em que eu vier a desencarnar, eu abandono esta morada, né, física, mas eu me torno a ser o que eu era antes da encarnação. Então, Kardec perguntando isso, os espíritos responderam, volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde ele se apartou momentaneamente. Aqui tem um grave complicador para nós. Quando um dia perguntaram para o Chico, Chico, de onde que a gente veio? E o Chico falou assim, eu vim do umbral. Foi uma coisa complicada para nós. Porque no momento em que ele fala que eu vim do umbral, eu não posso ter vindo do Nosso Lar, nem de Novo Horizonte, nem de alguma colônia bonita. Provavelmente, eu também tenha vindo do umbral. Nada de errado nisso. Por que eu estou frisando isso? Porque ele fala, volta ao mundo de onde ele se apartou momentaneamente. Então, nós voltamos de onde nós viemos. Qual que é a nossa origem antes da encarnação? Era alguma colônia espiritual? Era algum posto de socorro? Era a região umbralina? Para lá que nós vamos lá. Não tem jeito, é para lá que nós vamos voltar. Como é que vamos voltar? Aí depende de nós. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos conquistando, alimentando-nos de conhecimento e nos transformando para sermos pessoas melhores. E lá chegando, a gente se torna o fator modificador daquele ambiente, se ele não for muito bom. E se ele já for um ambiente bom, a gente vai multiplicar isso em conhecimento para aquele povo. Então, é essa agregação de valores que a gente tem que pensar, tá bom? Eu não disse, mas se tiver alguma dúvida, é só levantar a mão e perguntar, tá bom? Na pergunta 150, ele coloca assim, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Lembra que eu falei de Paulo, quando ele fala, se há um corpo terreno, há um corpo celestial? E ele fala no outro versículo, porque assim como trazemos a imagem do que é terreno, trazemos a imagem que do é celestial. Então ele fala assim, quando eu desencarno, eu levo a minha imagem terrena. Quando eu volto a reencarnar, eu trago a minha imagem espiritual. Então eu sou isso, melhorando gradativamente, mas eu sou isso. Mas é importante a gente entender, e aí até se explica algumas doenças, porque a gente desencarna com algumas doenças, trazemos a imagem do corpo com as nossas precariedades, e na hora de reencarnar, se não corrigirmos isso no plano espiritual, teremos que reencarnar trazendo a imagem do que é celestial, que é a mesma imagem daquela que nós levamos quando desencarnamos. Então eu continuo a ser.
Então, isso que Kardec está perguntando e que Paulo tenta explicar isso para nós. Fala assim, sim, jamais ela perde, certo? O que seria ela se não conservasse? Falando da individualidade. Então, quando eu desencarno, se alguém de vocês tiverem a oportunidade de encontrar comigo, ou eu com qualquer um de vocês, nós vamos passar e falar, ô Dizino, ô Antônio, ô Mércia, como é que tá? Quanto tempo você está aqui? Você entendeu? Pode perguntar. É bom. É brincadeira dele. É lógico. Tem. Isso. Bom, é curioso. Há poucos dias houve um debate até interessante, porque eu vou falar, vocês vão assustar. Até os espíritos atrasados, obsessores mesmo, promovem a reencarnação. Aí você vai falar comigo, não, isso é coisa complicada. Mas é verdade. Tem alguns livros que mencionam isso. Prova é que há menções de espíritos que reencarnam para perseguir alguém encarnado. Então, não significa que é só no nosso lar que tem departamento de reencarnação. Nós vamos ver isso no Lar de Fabiano e outras colônias ou outros grupamentos espíritas dentro das regiões umbralinas que promovem a reencarnação. Quando você lê, por exemplo, o livro dos Mensageiros, você vai ver isso, né? Ali naquele departamento, no Lar de Fabiano, tem um departamento específico de reencarnação. Ele fala daquele médico que estava preparando para reencarnar lá no colônia. Então, não significa que é só no nosso lar, o Novo Horizonte, ou Cristal, seja lá a colônia que a gente pensar, que vai ter essa reencarnação. Porque quando você está pensando na reencarnação do nosso lar, você está lembrando daquele livro Missionários da Luz, aquele departamento lindo, perfeito, mas ali são espíritos mais graduados. Não é espíritos perfeitos, espíritos equilibrados, não são os que estão sofrendo, por exemplo, reencarnações compulsórias. Lá no departamento da reencarnação, quando o Alexandre vai explicar isso, ele vai falar daqueles mapas que você constrói o corpo, idealiza até as doenças que você quer ter durante o corpo, as mazelas que você quer ter no corpo, tudo é organizado naquele corpo que você vai ter no mundo. De tal maneira que na hora que você reencarna, é como se eu digitasse ali, né, no computador, naquele programa da minha encarnação, o que eu vou ter? Olha, você vai ter um infarto com 35 anos. Você vai ter um AVC com 54 anos. Então está tudo programadinho. Mas esses são aqueles espíritos que estão se candidatando a uma reencarnação lá no nosso lar, num grau bem de equilibrado. Mas quando eu penso no umbral, não. Tem gente que chega no umbral num estado tão deplorável, vamos colocar assim, numa palavra comum, né? Que chega lá, os espíritos olham para ele e falam assim, isso aqui não tem jeito, reencarna logo. Porque a reencarnação é o melhor que eu posso fazer por esse espírito do que deixar ele vagando aqui pelas regiões umbralinas, você entendeu? Dúvida ainda? Deu para clarear? É complicado isso, mas a gente pode debater isso aqui. Vai. Como assim? Todos nós temos. É isso que ele colocou aqui na 150. A individualidade do espírito, o que nós temos que entender é o seguinte, antes de nós encarnarmos, nós estávamos lá, na forma que nós estávamos perispiritualmente, no perispírito. Na hora de reencarnar, há um processo de redução perispirítica, né? O corpo vai reduzindo e traz dentro da informação que você precisa eu costumo falar assim, desencarnar é tirar a carne, reencarnar é colocar a carne. Então, na hora que você se liga ao feto que vai dar origem ao seu corpo, você então começa a manipular a genética daquele corpo nas aparências que você quer ter. De tal maneira que você vai... Porque às vezes eu falo algumas coisas, gente,
Mas está no livro dos Espíritos, porque eu gosto de ler, eu trago o livro para não ter dúvida. Por exemplo, toda criança que nasce tem um espírito ligado a ele? É uma pergunta que eu vou te fazer. Tem? Quem responde? Está errado. Você entendeu? Porque o Kardec fez uma pergunta, nesse capítulo mesmo. É todo ser que vai ficar vivo, vamos dar uma palavra assim, terá que ter um espírito vivente nele. Mas se, por exemplo, vamos dar uma imaginação, que um casal tenha que passar por uma provação de ter um filho que não vai vingar, o que eles chamam de natimorto, né? Kardec pergunta assim, pode um corpo nascer sem que nunca haja um espírito destinado a ele? Ele fala sim, só que não sobrevive. Então, o que ele colocou ali, que se você fecundar um óvulo com um espermatozoide e dar a ele as condições necessárias, ele se multiplica geneticamente e forma um corpo humano pela própria natureza das moléculas correspondentes. Vai no automatismo, né? Seria assim. Quando você empresta aquele conjunto de células, vamos colocar aqui, para o espírito reencarnante, ele dá a ele as particularidades que ele precisa no corpo. Então, a partir daquele momento, o desenvolvimento daquele embrião não será automático, vamos colocar assim. Será comandado por mim, que quero ter essas modificações. Certo? É complexo, mas vou dar um exemplo assim, baseado no que ele perguntou. Nessa história do André, quando ele prepara para vir acompanhar o processo da reencarnação, que ele queria acompanhar, e o mentor fala que ele vai ali e fica uma semana no departamento de reencarnação, né? Então o André começa a acompanhar aqueles mapas, aqueles desenhos do corpo e tal. Tem uma cena lá muito interessante, que tem uma moça que fala com o mentor assim, nesse corpo eu não volto. Né? Ela fala, não volto. Ele fala, minha irmã, seu corpo está perfeito. Ele não tem uma doença, ele é belo, ele é tudo perfeito. Ela ainda vai ser rica. Ela fala, não reencarna. Aí o mentor fica ali estranho, porque a mulher estava reclamando de uma coisa que era perfeito. Você vai reencarnar num corpo perfeito, sem doença, sem nada? Aí leva para o Alexandre. O Alexandre dá uma examinada e fala assim, mas está tão perfeito, por que ela está reclamando? Ela falou que do jeito que ela não reencarna, não. Aí ele para assim, pensa um pouquinho e fala assim, pior que ela está certa. Se ela for assim, ela fracassa de novo. Porque tem 4 encarnações que ela reencarna bonita, tranquila, com a jovem, juventude, só que ela conquista os homens e explora os homens. Agora, rica e bela, vai ser pior. Aí ele vai lá e mexe os pauzinhos no mapa dela e fala, vai lá e mostra para ela. Aí quando ela vê, ela fala assim, agora dá para ir. Porque ele mexeu na tireoide dela. E lá pelos 20 ela vai começar a engordar, vai ficar feia, sabe o que é? Sem perigo de conquistar homem e estragar a vida. Olha para vocês verem o cuidado que tem na manipulação do corpo para a encarnação. Isso está no livro do Missionário da Luz. Não estou inventando, está lá. Então, detalhes mínimos. Então, se eu for nascer bonita e rica como mulher, eu estou lascada. Né? Vou ser assediada, vou cair de novo. Então, mais feia, quem sabe eu consigo me safar dessa, né? Então, você vê que tem esse detalhe. Mas a reencarnação é assim, oi. Tomara que seja a gente melhorar, vai. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Isso. Porque sabe o que acontece? Que quando eu estou do lado de lá, eu costumo falar que o grande mal nosso é que quando eu estou desencarnado, eu vejo o mundo de um jeito. Quando eu reencarno, eu vejo de outro. Então, quando eu estou aqui, eu quero ser rico, bonito, poderoso, famoso, eu quero tudo. Do lado de lá, eu quero o contrário. Certo? Por quê? Porque lá eu estou olhando a conquista do espírito, a eternidade. Aqui eu estou preocupado com a temporalidade. Quero aproveitar esse momento. É rápido, 100 anos é muito pouco.
Mas para o espírito, o que ele está preocupado não é com 100 anos, é com 1000 anos, 2000 anos. Então, quando o mentor diz lá, nesse dia que o André estava estudando, vira para um amigo e fala com ele assim, você está reencarnando, né? Botou, vê se você vem como completista. O André até estranhou a palavra, por que completista? Aí ele vai explicar, porque completista é aquele que quando escreve a vida, olha, eu quero nascer, eu quero ser filho do Antônio, da Maria, quero casar com a Joaquina, quero ter 5 filhos, mesmo que ela briga comigo, eu nunca vou separar dela, vou até o final, escreve toda a vida lá. Se ele cumprir tudo que ele escreveu e que foi orientado, e chegar lá no tempo certo, que é 75, você tem que voltar a 80, 90. Se você cumprir tudo isso, ele fala que você é um completista. Você não precisa reencarnar mais compulsoriamente ou obrigatoriamente. Então, a partir daí, você reencarna se você quiser. Por quê? Porque dentro da possibilidade da espiritualidade, eles examinam os nossos defeitos e olha ali 10 encarnações. Fala assim, você errou na vaidade, errou na vaidade, errou na vaidade. Você é muito vaidoso. Todas as encarnações você teve complicador na vaidade. Você teve complicador no orgulho. Você teve complicador na riqueza. Então, ele vê nossos defeitos, que a gente nem é muito autêntico para inventar pecado novo. A gente tem para repetir o meu pecado. Então, eles já planejam a vida de tal maneira que tudo aquilo que você precisa corrigir nessas encarnações, tudo vai acontecer naquilo. Você foi muito orgulhoso. Você vai ter um tempo na vida que eles vão te humilhar. Suporta. Né? Porque ninguém te humilha se você não for orgulhoso. Não é isso? Porque, o fulano me humilhou. Não, você é muito orgulhoso. Então, você se sentiu humilhado. Então, se você conseguiu romper tudo isso, ele chama de completista. E isso é muito complicado para nós. Mas, respondendo à pergunta, então, o perispírito é aquele mesmo que veio comigo e volta comigo melhorado. Então, todos nós, desencarnados, teremos um perispírito que corresponde nitidamente àquele corpo que nós estamos deixando na sepultura. Tá bom? É como se eu tirasse uma duplicata de mim e me manifestasse fora do corpo. A gente viu isso mostrado em filmes, por exemplo, no Ghost, né? A gente viu isso, Sexto Sentido, os outros. Pessoas vivas e que você não consegue nem diferenciar o detalhe, né? Então isso é interessante. Esse dia eu estou vendo um filme que passa de vez em quando o chamado no YouTube, de uma pessoa que é comum, né? Médio vidente. Ele lá vai andando assim, de uma hora para outra ele tromba com a pessoa. Me desculpa. A pessoa, você me viu? Então sai correndo atrás. Todo mundo começa a sair correndo atrás dele. É todo mundo vivo achando que está vivo. Na verdade, está todo mundo morto. Então, a morte ela é tão ilusória que se eu não tiver cuidado de ver, eu costumo brincar o seguinte, vê se você está fazendo sombra, né? Está fazendo sombra? Estou vivo ainda. Pôs a mão na parede, não passou a parede, você ainda está vivo. Na hora que você perceber que você não fez sombra, que você passou a mão na parede e ela foi, você está do outro lado. Mas é tão natural que você nem percebe. Prova é que quando a gente conversa mediunicamente com os espíritos comunicantes, qual é a maior reclamação que eles têm? É frio, é dor, é fome, é sede, é abandono, é coisas humanas, coisa de quem está vivo. E você tem que ter cuidado de falar que não, você já morreu, eu não posso. Porque o cara tem tanto medo de morrer que se eu falar com ele que ele está morto, é capaz de morrer de novo. Parece piada eu falar isso com vocês. Eu fico vendo o espírito falar comigo e falo, meu Deus, o cara já morreu. Eu tive uma experiência em Santa Luzia que eu não esqueço disso. O espírito chegou meio abafado, incorporou, vou usar a palavra incorporou, né, no médico, falou comigo assim, fala com ele para não fugir, não, que ele tem que pagar o conserto do meu carro. E ele está querendo fugir. Eu pensei, coitado, o homem morreu na batida do carro e está preocupado com o conserto do carro. Você entendeu? Mas o apego ao material é tão grande que ele nem viu que morreu na batida. Ele ficou preocupado com o carro que amassou. Então, a vida é assim. Então, o que ele está colocando que a gente continua a ser a mesma coisa. E ele responde assim, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Falando da individualidade. Como comprovar a alma a sua individualidade, uma vez que ele não tem mais o corpo humano?
Ele responde: continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do planeta que ele está saindo, e que guarda a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então, responde o que você me perguntou. Certo? Então, na hora que eu desencarno, eu vou tirar, na verdade eu já tenho, eu tiro do fluido do planeta Terra os elementos necessários e reconstruo o meu perispírito, que na verdade ele está comigo todo dia, e eu continuo a viver nele plenamente. A única diferença é que o meu perispírito ele deve ter ali seguramente, vamos falar, 1 milhão de anos, o mesmo perispírito, né? Estou dando a colher de chá para mim de ser novinho. O corpo não, o corpo eu estou sempre trocando. O perispírito eu estou aperfeiçoando. Quando é que eu vou perder o perispírito? Alguém pode me falar? Quando eu me tornar um puro espírito, não é isso? Qual que é o objetivo do espírito? Se tornar um puro espírito, não é isso? Então, quando ele se torna um puro espírito, ele perde a forma humana. Quando é que vai acontecer isso com a gente? Daqui a 1 bilhão de anos? Talvez. Então, aí eu me torno espírito. Então, eu estou fazendo um curso para me tornar um espírito. Por enquanto, eu sou um projeto de espírito. Prova que eu tenho forma humana, eu preocupo com a aparência humana, desejos humanos, mas vai chegar um tempo em que eu não terei mais essa preocupação da minha individualidade, de ser o Gessino, ou de ser o Joaquim, o Antônio, sei lá quantos nomes eu já tive, né? E passo a ser um espírito. O que é o espírito? Uma energia que tem uma cor própria, uma luz própria, uma energia inteligente, e que é complexa até na nossa cabeça de entender isso. Como é que eu posso, como diz uma senhora, como é que eu vou abraçar meu marido se ele não tiver corpo? Porque a gente está preso à materialidade, tá bom? Então, essas 3 perguntas aqui, elas estão, de certamente, mostrando para nós o que é o espírito na erraticidade. Então, desencarnei. No momento em que eu desencarno, eu volto ao mundo de onde eu vim, né? Eu usei essa referência do André, do Chico, né? Mas por brincadeira. É lógico que o Chico não veio do umbral, né? E nem provavelmente também eu tenha vindo de umbral e nenhum de vocês. É só uma conjectura de humildade. Mas não significa que a gente pertença a planos extremamente elevados. Não existe isso, não. Né? Que eu me encontro algumas pessoas malucas. Não, eu nem desse planetinho eu sou de... E começa a falar uns planetas que eu nem discuto com eles para não ficar doido. O cara não consegue nem aceitar que é um espírito terreno e já quer ser de outros mundos, que não é uma ideia muito saudável. Nós somos, no momento, espíritos terrenos. Não signifique com isso que a gente não tenha pertencido a outros mundos. Porque quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está ali no 3º capítulo, ele fala de uma maneira bem direta que todos os espíritos que estão no processo de prova e expiação não pertencem a esse mundo. Aí a gente não vai discutir com Kardec. E tem uma razão muito simples. Nós estamos vivendo um momento de transição. É bem aceito por nós esse período de transição. Já estão se afirmando que muitos espíritos que desencarnam não reencarnarão de novo na Terra, porque a Terra está se melhorando e eles não conseguiram. Para onde esses espíritos vão? Vão para outros mundos. Quando eles chegarem lá e começarem a passar pelas experiências de prova e expiação, eles também serão espíritos de outros mundos. Isso não altera nada, porque na transmigração que Kardec coloca aqui, os mundos são solidários, de tal maneira que o nosso planeta oferece espíritos para outros mundos e outros mundos ofertam espíritos para nós também. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, tá bom? Não é da noite para o dia que isso acontece. Prova é que a gente vê constantemente espírito que a gente fala assim, isso não é daqui. Outras pessoas que fazem coisas, você fala, pessoal, esse cara não é daqui, né? Porque tem coisas que não ultrapassam os limites. Você pega, por exemplo, a história de Leonardo da Vinci, o que o cara sabia em relação ao tempo em que ele viveu, puxa vida, era um outro patamar, né? O raciocínio, as ideias, os conceitos de vida, a modo de escrita, tudo demonstra que ele não era terreno.
E ele mesmo vai afirmar, é bom que você se apresse em ler-me, porque raramente eu volto ao seu planeta. Pronto, está definido que ele não era terreno. Isso não altera. Você pega um Tesla, você pega um Edison, você pega um Marconi, esses pessoal que trabalharam no século XIX, a gente vai ver que tudo era espíritos que vieram aqui para nos ajudar de uma maneira bem direta, tá bom? No capítulo 6, Kardec vai falar da vida espírita. E aí ele faz na pergunta 223 a seguinte pergunta: a alma reencarna logo após haver separado do corpo? Então ele pergunta se a alma volta a encarnar imediatamente assim que desencarna. E ele vai dizer que não, né? Há um tempo. Mas quando ele pergunta qual é o tempo que eu vou gastar para reencarnar, ele vai falar que para o espírito que desencarna pode acontecer de ser de 15 minutos a alguns séculos. Então eu tenho um espírito na Terra reencarnado que morreram, por exemplo, há 5 anos, vamos colocar aqui, né? E tem espírito que a gente sabe que morreu há 6.000 anos e que não puderam reencarnar de novo. Então não há uma data específica. Então é muito comum a gente pedir uma mensagem de um parente que morreu há 20 anos, fala, já reencarnou, ou já está no meio de vocês. Você entendeu? É muito comum. Então eu vejo isso numa faixa assim, de 20, 30 anos, é uma média, mas não tem uma data específica. Então ele pergunta assim, o que é a alma? No caso, a alma reencarna logo, ele fala, algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseiro a matéria corpórea. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza de uma liberdade, ou de todas as faculdades, vamos colocar assim, né, de um espírito, sendo que o seu estado normal seria do sonâmbulo lúcido entre nós. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que nos mundos mais elevados, a matéria já não é para mim um obstáculo muito grande. Então, lá eu não preciso demorar muito a reencarnar. Posso reencarnar de imediato, porque eu conservo comigo as minhas faculdades e o meu desenvolvimento. Aqui não. Eu vou ter que repor toda a informação no corpo e gradativa. E como a reencarnação é um pouquinho pedagógica, né? Ela precisa fazer com que se apague em mim todos os erros para eu reconstruir um novo personagem. Então, eu tenho que contar com um corpo zerado, né? Vamos falar assim, memória zero, e ir ali gravando de novo as informações até uma certa idade, para depois repor algumas informações de encarnação passada, e no conjunto dessas duas informações, da presente e do passado, eu reconstruo um novo ser. Nos mundos superiores, não. Por exemplo, digamos que eu desencarnasse lá técnico de informática, eu já acordava sabendo informática. Se eu era um violino bem, né, renomado, eu já reencarno ali com o meu violino tranquilo. Então não há obstáculo da matéria a ser vencido. Aqui na Terra há muito. Deu para entender essa colocação? Nenhuma dúvida? Pergunta 224, que é o que nós queremos saber. O que é a alma? Kardec pergunta aos espíritos. No intervalo das encarnações. O que é a alma nesses intervalos? Ele fala assim, espírito errante, que aspira um novo destino e que espera. Primeira observação nessa resposta. Um espírito errante é um espírito que ainda tem que reencarnar. São errantes todos os espíritos que aguardam o tempo propício para reencarnar, mesmo que seja longo. Deixam de ser errantes os espíritos que não precisam reencarnar. Não significa que um espírito errante seja um espírito atrasado. Significa que ele ainda tem alguma coisa a adiantar, alguma coisa que ele precisa depurar-se. Então, o espírito errante, teoricamente falando, não traz a ideia clara de um espírito atrasado. Eu pego, por exemplo, o André Luiz, um exemplo, né? Vai reencarnar um dia? Vai. Né? Ele é um espírito errante? É. Mas é um espírito bem iluminado aos nossos modos de ver? Sim. É um mentor? É.
mas provavelmente ainda reencarnará na Terra para poder corrigir alguns erros. E isso é normal dentro do contexto da evolução espiritual. Então, o que é o espírito na vida espiritual? Espírito errante. Então, quando pergunto o que você será quando morrer, o espírito errante, certo? Que aspira uma nova oportunidade, certo? A pessoa pergunta, mas você vai voltar aqui na outra semana, se puder, né? Mas se não der, a gente vai aguardar. Porque voltar à Terra não é uma má ideia, né? A gente tem muita coisa para fazer que não vai dar tempo de fazer nessa. Tem nada de errado. A vida não é tão fácil, mas a gente já viveu períodos muito piores, né? Até na vida presente nossa de hoje, eu estou com 73 anos, o pessoal costuma brincar comigo, fala, porque a inflação está muito alta. Eu falo, meu filho, você não conhece inflação. Eu tive inflação de 78% ao mês. Né? Eu fui aquele que corria na frente do cara que vinha com a maquininha marcando, né, a mercadoria, não era isso? Para quem é mais velho sabe que a gente passou. Né? Hoje, 5% ao mês está bom demais. Né? Era, a gente corria na frente, que tinha aquelas maquininhas, correndo na frente, né? Para ver se pegava um preço anterior. Então, isso é uma mudança normal. Então, a gente já tivemos vidas muito mais complicadas, onde a sobrevivência era muito penosa. Hoje está fácil, né? Pergunta A da 224. Ele pergunta assim, quando, porém, ou quanto tempo dura esse intervalo? Ele fala assim, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há um extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, purificá-lo das máculas de sua existência passada. Então ele fala aqui que ele tem que, num determinado período, voltar para purificar os seus defeitos. Porque, curiosamente, Deus não vai fazer nada por nós. Ele vai nos dar a oportunidade que nós precisamos todas para nós nos construirmos. Porque se Deus fosse nos fazer, Ele nos fazia perfeito. Ele nos fez simples e ignorante e falou, agora cresça, filho. Então a nossa vida, ela deixa de estar na mão de Deus para estar sob a supervisão de Deus. Mas Ele não interfere, Ele nos dá livre-arbítrio. Então todas as tragédias de nossa vida não tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus não entra no mérito de nossa vida. O que eu quero na minha vida? Eu faço, eu construo. Agora tem muita gente esperando Deus fazer as coisas para a gente não faz. Né? Esse dia, ontem mesmo, eu estava conversando com a minha tia ontem. Ela falou, estou com a herpes óssea aqui, está doendo demais. Né? E mostrou assim, a ferida nas costas. Né? Falei, de quem que você está com raiva? Falei, como assim? Pior que eu estou, Gessino. Falei, pois é. Ficou com raiva de alguém? A raiva foi muito forte? Pode preparar. Vai aparecer uma ferida no corpo. Mas se eu não tivesse ficado com raiva daquela pessoa, não tivesse ficado magoado, nem meio aborrecido, não precisava daquela dor. Aquela dor é para me lembrar o que você desejou para o outro veio para você. E a gente não entende isso. Deus não obra caprichosamente. Tudo no universo é regido por leis. Então a gente fala, minha vida está ruim. A pergunta é, o que eu fiz da minha vida para que ela esteja ruim? Quando o Chico fala que não dá para voltar lá atrás e fazer um novo começo, né? Refazer o começo, mas é que dá para fazer uma nova... É diferente. Eu não posso voltar 73 anos e falar, eu não quero passar por isso. Mas hoje eu falo, não quero passar, eu posso modificar. Então eu faço da minha vida de amanhã baseado no que eu semeio hoje. Então isso que a gente aprendeu e está aprendendo, tá bom? Então fica claro nisso. Na B, Kardec pergunta assim, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta? É isso que é a questão dele lá. Essa duração, a erraticidade, da vontade, no caso, né? Da duração, depende da vontade do espírito. Eu chego lá e quero voltar. Ou pode ser imposta por uma expiação. E aí os espíritos respondeu. Em uma consequência do livre-arbítrio, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem.
mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhe inflige, e outros pedem que ela seja e se prolongue, a fim de que continue a estudar, que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, ele deixa claro aqui que há certas encarnações que são impostas, certo? Então, vou dar um exemplo. A gente vê uma pessoa nascendo no mongolismo, por exemplo, né? Por que a pessoa nasceu assim? É vontade de Deus que o seu filho nasça com defeito? Não. Mas aquele espírito precisa de um tempo. Às vezes a família o levou para um buraco tão profundo de erros, e aquela família agora tem que resgatá-lo. Mas para que aquela família resgate aquele espírito, ela primeiro tem que ser resgatada. Então reencarna aquela família, estou falando família, pai, mãe, né, irmãos, né? E tem aquele filho problemático que eles custam a lidar com ele, mas ele está ensinando eles a serem calmos, pacientes, tolerantes, aceitar qualquer coisa, e ao mesmo tempo se fortalecendo espiritualmente para que na outra encarnação aquela pessoa possa nascer normal, mas que eles tenham punho e equilíbrio para poder trazê-lo de volta ao bom caminho. Então não há um acaso presidindo aquela situação. Então, quando a gente vê essas coisas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, um de nós dois errou muito, né? Então, sempre há alguma coisa a ser corrigido. Então, a gente tem que entender isso para poder compreender. E outra coisa que ele fala aqui, que o Espírito também pode pedir que se prolongue um determinado tempo no espaço para que eu me aprenda conceitos novos e que na hora que eu reencarne eu possa fazer isso. Isso até é uma das explicações que um dia um espírito me deu intuição a respeito disso, falando o seguinte, por que tem crianças no plano espiritual? Por que não reencarnam logo e, né, começa tudo de novo? Por que tem que ter criança? Imaginemos uma pessoa que está cometendo muito erro. Erros. Na hora que ele reencarna, chega aqui, quando ele está lá pelos seus 7 anos, 8 anos, desencarna. Aí chega no plano espiritual, a espiritualidade não deixa eles desenvolverem a forma adulta. Mantém eles naquele padrão de criança. E aí a creche, formações, biblioteca, né, músicas, ou seja, vai ali 20, 30, 40 anos só brincadeirinha, coisas de criança, mas saturando aquele espírito de ensinamentos evangélicos. Da próxima vez que ele mergulhar no corpo, deixa a vida seguir, mas ele vai ter mais informação. É um recurso que muitas das vezes é utilizado. Então a gente tem que entender isso, que tudo está harmonicamente construído, tá bom? Aí ele pergunta, eu já até falei na outra, se a erraticidade é motivo de inferioridade, ele fala que não. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos, eu já falei, né? Que no sentido pode. E de que modo se instruir os espíritos errantes? Aí é interessante. O nosso aprendizado, quando estamos desencarnados, curiosamente, tem muito de observação dos encarnados. Então, há determinados espíritos que ele vira e fala assim, você quer aprender como é ter uma família, por exemplo? Siga a Mércia. Na vida toda, ela vai ser uma boa mãe. Estou dando a colher de chá para você, Mércia. Então, siga ela. Você vai ver como é que se comporta, como é que é ser esposa, como é que é ser mãe, como é que é ser filha. Então, aquele espírito que fracassou nessa área começa a acompanhá-la. Então, ele ouve os papos dela, as orientações dela, e ele vai se aprendendo nessa convivência. Porque na hora que chegar a vez dele reencarnar, ele tem aquela bagagem. Aí ele fala que houve palestras, né, acompanham seminários, tem acesso a um punhado de oportunidades que não tem como encarnado. Então, e também no plano espiritual, como a gente viu no livro Nosso Lar, a linha de informação a respeito da educação do espírito, certinho? Quando nós falamos de Nosso Lar, eu costumo brincar que é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido. Quando eu li o livro do Nosso Lar pela primeira vez, eu li como todo mundo, um romance. Achei bonito, achei lindo. Quando eu li a segunda vez, eu já achei um pouquinho diferente. Na terceira, um pouquinho mais diferente. Lá pelas 8ª vezes, né, eu li umas 10 vezes, eu fui entender o que era o livro dos Espíritos. Do Nosso Lar, eu falo assim, o livro Nosso Lar tem uma coisa que poucas pessoas percebem.
é uma educação de um homem para que ele deixasse de ser machista, autoritário, dono da mulher e dono dos filhos. O problema do André, no livro todo, está relacionado a casamento, a complicador família. Não sei se vocês observam isso. Alguém já leu? Todo mundo, né? Mas ninguém prestou atenção. Que na hora que o André desencarna, ele desencarna ali pelos seus erros, né? Sífilis, né? Traição conjugal, aquelas coisinhas bobas que não tem nada a ver. Mas ele desencarna e já fica 8 anos no umbral com seu orgulho. Depois ele é resgatado. Eu queria ver a Zélia. Não pode ver. Tinha 8 anos que ele já tinha morrido. 8 anos na Terra, a gente já trocou de marido, já trocou de mulher há muito tempo, né? Para um machista seria uma coisa terrível. E se leva ele na casa dele, já pega a Zélia com o Ernesto lá, ele matava os dois, né? Então não deixa. Fica lá no nosso lar. Quem é que ele vai encontrar? Narcisa. O que você está fazendo aqui, Narcisa? Os espíritos falaram que eu ficar aqui 16 anos no departamento de regeneração, para quando eu reencarnar, regenerar minha família. Não é isso? Aí ele bate um papo com ela e tal. Depois ele vai na casa do Tobias com 2 mulheres, né? 2 esposas, bate um papinho. Vai na dona Laura, bate um papinho. Conversa com Lisa, bate um papinho. A mãe dele aparece, ele fala, mãe, e a Zé? Está bem, filho, não preocupa com ela não, mas não fala. E papai? Seu pai agarrou no umbral. Mas por quê? Porque ele tinha 2 amantes. Tudo família, tudo casamento. Depois a mãe fala assim, eu descobri um jeito de salvar seu pai. Eu vou reencarnar ele, depois eu vou reencarnar, e depois eu vou pegar as 2 amantes dele como filha. Ele leva até um susto. Você está doida, mãe, né? E ele vai, cada hora uma informação. Aí, quando ele vai acompanhar a reencarnação de Dona Laura, o Clarice vai falar com ele, André, eu vou passar uma semana lá embaixo. Você quer ir comigo? Ele, é o que eu mais quero. Mas, curiosamente, ninguém presta atenção. Foi 8 anos no umbral, desligado da família, 2 anos de reeducação espiritual, pelo convívio ali no nosso lar, tudo relacionado à relação. Lembra da neta de Dona Laura? Estou muito preocupado que eu larguei meu noivo para trás. Filho, no velório já estava paquerando outra, né? Dando a ideia de que ninguém é dono de ninguém, não é isso? Quando ele chega na casa dele e ele percebe a mudança da estrutura familiar, ele já entra em desespero. Ele já fica por aqui. Ele chega a perder o controle. Quando ele vê a Zélia saindo do quarto e falando com o médico, pelo amor de Deus, doutor, eu não quero ficar viúva de novo, não. Ele vai à loucura. Quando ele entra lá no quarto, ele encontra o Ernesto com 2 espíritos obsessores. Ele virou o 3º. Esse safado roubou minha mulher, roubou minha família. Quando ele baixa o astral, ele começa a lembrar. O que ele lembra? Ele lembra de Narcisa, de Tobias, de fulano, de ciclano. E vai lembrando de toda a informação que foi dado a ele, ali no mundo espiritual que ele estava vivendo, para que ele enfrentasse aquele momento decisivo de si. Aí, quando ele cai a ficha, ele fala, meu Deus do céu, que burrice. Aí ele lembra da Narcisa, fala, Narcisa, preciso de ajuda. Ela já bate no ombro dele, fala, o que você quer, meu filho? Aí ela fala, ele mostra, fala, vamos cuidar. Aí ela vai lá, faz o remédio, põe na água, fala, dá ele água a noite toda, aquele Sara, né? E ele constrói um outro ideal. Zélia já não é mais minha mulher, é minha companheira de jornada, é minha irmã. Ela tem o direito de reconstruir a sua vida, porque se fosse eu também faria isso. Ele muda completamente o conceito. Para isso serve a erraticidade. Aprendizado. Adquirir experiência. E depois que ele aprende tudo aquilo, entende, passa ali uma semana cuidando do Ernesto, que o Clarence leva ele de volta para o nosso lar, é que ele é considerado cidadão do nosso lar. Porque a partir daquele momento, você deixou de encarar o mundo do jeito que você encarava, dono das coisas, possuidor das coisas. Você agora está vendo de uma maneira diferente. Então, é aí que ele coloca qual é o papel da erraticidade para o espírito que está sobrevivendo. Trazer as informações. E de onde vêm essas informações? Da nossa família, dos nossos familiares, dos mentores que nós vamos encontrar lá. Então, esse é o ponto que a gente teria que entender.
que o espírito tem uma vida no plano espiritual semelhante em tudo à que ele tinha quando encarnado. E até as nossas necessidades, se nós não as corrigirmos enquanto estamos trilhando o caminho, nós vamos ter complicadores do lado de lá. Então, é aquilo que está no livro, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Como é a morte? Como é que nós vamos ser surpresos pela morte? E ele fala uma coisa interessante. Para o culpado, é uma tragédia. Mas para aquele que tem a mente tranquila, sem problema. Então, a pergunta é assim, você tem medo de desencarnar? Eu falei, nenhuma. Você não tem medo de ficar no umbral? Eu falei, sem problema nenhum. Porque se eu ficar no umbral, deve ter centro espírita lá, a gente trabalha. Se não tiver, a gente faz. E se tiver ficar, a gente fica. Mas eu não vejo necessidade de eu me agarrar lá hoje. Não é por vaidade, não. Não fiz muita coisa errada. Quando eu deito, eu durmo tranquilo. Não tenho aprontado tanto. Eu não sou santo, mas eu não tem nada assim que me desabone. Porque eu tenho muito cuidado com a minha vida. Porque eu sou espírita, eu tenho 40 anos, né? Ou mais, sei lá. Então a gente tenta o possível e impossível para não errar tanto. Então a minha vida espiritual, ela terá muita correspondência com a vida física. Eu costumo brincar o seguinte, como é que são os nossos sonhos? Né? Porque o Evangelho fala assim, por que temeis a morte se morreis todos os dias? Então, quando eu deito na cama e durmo, eu saio do corpo físico e vou viver antecipadamente a vida de espírito. Como é que é os sonhos? Aí a pessoa, não, eu tenho uns pesadelos bravos, então não morre não. Porque se você morrer, vai ser esse pesadelo constante. Porque quando você está lá e tem uma coisa muito ruim, você corre para o corpo. Aí você acorda, eu tive um pesadelo feio. Né? Estavam uns monstros querendo me devorar lá. Você se refugiou no corpo. Agora imagina você desencarnado e aqueles monstros tentando te pegar e não tem corpo para você refugiar. Aí a coisa zebrou. Né? Mas se você está acordando de noite pensando, eu estou voando, eu estou fazendo palestra, eu estou trabalhando, né, aqui, ajudando a pessoa ali, está tranquilo. Então é isso que nós temos que pensar com relação a essa vida do espírito no mundo espiritual. Mas com uma certeza muito forte, baseado naquela fé que eu falei. Ô, gente, vamos ter convicção de que não existe morte, existe desencarnação. Desencarnar é tirar uma roupa, é se expor à sua real intimidade como ser espiritual. O nosso perispírito vai trazer toda a nossa aparência, as mesmas roupas que a gente usa, sem nenhum problema. Mas eu já não serei mais tão castigado como eu sou pela matéria. A matéria me machuca muito, né? Ou vocês, não, como diz a mestra, não tem um probleminha na coluna, nosso irmão está com a perna tem um ano, né? Sofrendo, o corpo machuca muito o espírito. Então, quando a gente libertar disso, que maravilha, né? Igual esse dia eu tive uma senhora que estava com 101 anos. Ela mandou um pedido para mim, pede para o Gestino rezar para mim morrer. Ela estava doente? Não. Sabe o que ela falou? Estou cansada de viver. Estou cansada de viver. E desencarnou bonitinho, né? Tranquila. Então, é isso que nós temos que entender. A morte não nos pode assustar. Porque foi a última mensagem que Jesus nos trouxe. E que nós não levamos a sério. A ressurreição. Ele, quando desencarna, entre aspas, na cruz, ele ressuscita. E apresenta-se aos apóstolos na forma de perispírito. É muito claro no Evangelho, os discípulos estavam com a porta trancafiada, com medo dos judeus. Ele aparecia no meio dos discípulos e desaparecia. Não era no corpo carnal, era no corpo espiritual. Tá bom? Dúvida, gente? Todo mundo como calado, né? Mas deu para entender direitinho? Vai, pode perguntar. Isso. Ah, sim. Ela tinha merecimento. É isso. O que ela deixa bem claro na ideia
é que, eu vou dar um outro exemplo, então, mais simples, né? Eu costumo brincar com ele, gente, não leva a sério, não é brincadeira. Tem um outro livro, que na mesma situação, desculpa, a menina pede que mudasse alguma coisa no corpo dela, que ela não queria ser tão bela. Aí os mentores falam, volta aqui amanhã. E quando ela volta no outro dia, o André descreve lá um quadro, tipo daquele de Jornada nas Estrelas, né? A forma, né, materializada lá eletronicamente do corpo. E eles colocam uma mancha cabeluda na coxa dela. Não sei se vocês lembram disso. A danada nasce angélica e ainda nasce com a perna exibindo ainda. Quer dizer, você entendeu? Qual que era o objetivo daquela mancha na coxa cabeluda? Toda vez que ela fosse tentar colocar uma mini saia para seduzir, aquela mancha iria prejudicá-la. Então é como se fosse um sinal vermelho. Cuidado com a vaidade, cuidado com a vaidade. Então o corpo muito belo traria muita dificuldade para ela, porque já rica e num corpo belo, quanto assédio ela não teria? Quanto mais chance ela teria de perder-se? Lógico. Não, mas ela o problema é que ela já tinha fracassado 4 vezes. Ah, exatamente. E há merecimento. E para você fazer esse requerimento que ela fez, você tem que oferecer um crédito espiritual. Porque uma coisa que a gente aprende no nosso lar, que lá tem um tal de bônus horas, que quando a pessoa chegou no Clarice e falou, queria vir cá pedir para a minha família. Clarice perguntou a ela assim, quantos bônus horas você tem para oferecer para a sua família? Ela fala mixaria, né? Depois de 6 anos você só tem isso. Então, dependendo do que eu tenho feito pelo bem comum, é o que eu posso reivindicar. Então, tudo que a gente puder fazer de bem para o outro, é o crédito que nós temos perante Deus, no bom sentido, para pedir em favor de alguém, tá bom? Então, quando ela pede isso, ela está oferecendo ali, depois de muito tempo de trabalho, aquele pedido, tá bom? Tá bom, certinho? Agradeço a todos de coração. Não estou bem hora, mas a hora já deu lá, né? Que ela está mais escurinho para mim. E a gente espera ter sido útil, tá bom? Muita paz a todos. Peço desculpa pela voz, que hoje não estava boa, mas conseguimos, né? Muita paz, tá? Pega aqui, né, mestre? Vou pegar e vou beber um pouco. Gercínio, muito obrigado, viu, pela sua vinda, por trazer tanto conteúdo aí dentro de 1 hora, né? Quanto que a gente pôde aprender aí, e eu tenho certeza que a gente volta para casa hoje, né, pensativo, né, com algumas reflexões, de modo a buscar a cada dia errar menos, né? E ainda bem que nós temos essas grandes oportunidades de retorno para poder ir nos apurando, ir nos lapidando, né? E tenha outras oportunidades também de estar vindo aqui à frente trazer outros temas para a gente. Viu? Ao pessoal do YouTube, muito obrigado. Nós vamos estar fazendo a prece para a gente poder ir para os recadinhos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga e trabalhadora, diante, Senhor, desse banquete de luz que recebemos, permita que nós possamos servir e ser melhores a cada dia. Dá-nos a bênção de poder compreender uns aos outros, de modo a enfrentar os nossos obstáculos e conseguir vencer os desafios, nos melhorando diariamente. Esteja sempre conosco, que assim seja.